Pronto. Ah, deixa eu botar o pessoal para não ter, para atrapalhar a interrupção. Peraí, alguém pode entrar com o som aberto sem querer? Abre seu som, fazendo favor, Charles. Seu microfone. Pronto. Pronto. Com você, meu amigo. Deus te abençoe. Ok, muito obrigado, Aloísio. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos, né, para compartilhar essas reflexões, né, sobre as reflexões de Allan Kardec, né, que ele deixou na Revista Espírita, que, como vocês já sabem, né, era um laboratório, né, onde ele testava as ideias, antes de incorporá-las na codificação, né? E hoje a gente vai ver bem, né, que principalmente no segundo artigo, né, sobre os anjos decaídos, que ele aplicava, né, aquele critério que ele definiu no, no, no início, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse famoso controle universal do ensino dos espíritos, né? Então, como ele já tinha várias centenas, né, chegava perto de 1.000 assinantes à revista espírita, né, aí as ideias iam, né, e às vezes ele pedia explicitamente às pessoas de verificarem, de darem as opiniões, de consultarem os guias espirituais dos grupos deles, nos países deles, né, mandando então as respostas de volta, né, ou confirmando, ou infirmando, ou modificando as ideias, né, assim que ele ia afinando essas ideias antes de incorporá-las no, na codificação, nos livros da codificação. Mas o primeiro artigo das páginas de hoje é aquele da epidemia demoníaca na Saboia, né, que a famosa epidemia da cidade de Morzine. É interessante, né, quando eu descobri isso, porque eu conhecia Morzine, né, que é uma estação de esqui bem conhecida hoje em dia, lá na Saboia, né, na Alta Saboia, inclusive, né, e foi naquela cidadezinha, naquela época, né, 150 anos atrás, que aconteceu essa que ele chama de epidemia demoníaca, né, mas que, como veremos mais adiante, né, ele explicou como, né, uma obsessão, né, vários espíritos que vieram obsediar várias pessoas ao mesmo tempo, né? Inclusive, essa revista é a de abril, né, que ele escreveu em março, né? Mas Kardec, em 1862, em setembro e outubro, ele fez aquela viagem espírita de 1862, né? Que na realidade era a terceira, né? Porque ele tinha feito uma primeira em 1860, né? Indo para Lyon, que foi um sucesso, depois uma segunda, né, que onde ele foi para Lyon, depois voltou para Paris e depois foi para Bordeaux, né, em 1861, e a grande viagem que ele fez visitando duas dezenas de lugares, de cidades diferentes na França, foi a de 1862. Então ele partiu de Paris em 1800, em setembro, né, início de setembro, parou na cidade de Sens, né, que fica indo para o sul-leste, né, de Paris, uma cidade onde tinha correspondência espírita, como veremos um pouco mais adiante. E de Sens ele foi para Genebra, né, para a cidade chamada Thonon, de onde partia, né, inclusive de Genebra para Thonon ele ia de barco pelo lago, né, e de Thonon para Morzine ele subiu então de carruagem, né. Então ele foi ele mesmo pessoalmente para Morzine, né, para observar a situação e conversar com as pessoas, ele pessoalmente, né, para se dar conta, né, da realidade desse fenômeno. Inclusive ele publicou outro artigo que vocês vão estudar mais adiante, né, sobre esse mesmo caso, né, das possessas de Morzine, na revista, parece que foi outubro ou novembro de 1862. Então, esse artigo aí é o primeiro da série, né? E, na realidade, né, ele viu nos jornais, né,
falando dessa monomania epidêmica, né, como falavam na época, né, que aconteceu naquela cidade, né, e que lá foram enviados tanto médicos como padres, inclusive até o bispo de Genebra, né, que foi lá tentar exorcismo sem obter nenhum efeito, nenhuma melhoria, né? E o único meio que tiveram para diminuir o problema é pegar as pessoas, né, que estavam obsessas, geralmente jovens, né, meninas e alguns meninos, separá-las, né, isolá-las, colocá-las em cidades diferentes, aí o problema se acalmou. Então, isso mostra já, né, que os espíritos estavam lá naquela localidade de Morzine, né, e combinaram entre si, né, certamente com a inspiração do mundo espiritual, fazer esse fenômeno de obsessão coletiva, né, que permitiu a Kardec estudar o caso e aprofundar melhor, né, as causas, as prevenções e os remédios contra os casos de obsessão, certo? E ele tinha um correspondente, uma pessoa que, o chamado Capitão B, a gente não sabe quem é esse B ainda, né? Mas que era membro da Sociedade de Paris e que se encontrava temporariamente em Annecy. Annecy é uma cidade perto de Morzine também, né? Tonon fica ao norte e Annecy fica ao sul-oeste de Morzine. E esse capitão, então, foi lá e escreveu para Kardec, confirmando a realidade dos fenômenos, né? A realidade do que estava sendo relatada nos jornais, né? Que inclusive fez objeto de uma brochura, né? Que ele conseguiu, né? Encarregado pelo ministro, né? De acompanhar o inquérito feito pelo senhor Constant, inspetor de casas de alienados, sobre esses casos muito numerosos de demonomania, né? Observados em Tonon, ou seja, a ocorrência foi tão importante que chamou a atenção do governo, que enviou então um especialista lá para analisar a situação, e esse especialista chegou a escrever um relatório. Hum, eu não procurei na Biblioteca Nacional de França se existe, mas me lembro já ter visto esse documento, né, que provavelmente se encontra lá na Biblioteca Nacional, que eu acho que já foi digitalizado. Então, quem quiser ler essa brochura do Sr. Constant, pode, né, já é acessível. E ele confirma, então, né, esse doutor, que apesar dos exorcismos, dos tratamentos médicos, das medidas tomadas pelas autoridades e dos internamentos dos hospitais do departamento, né, uh, não conseguiram acabar, né, com aquela influência de obsessão. E então, quando tentaram exorcizar, inclusive, diz ele, né, na maioria eram jovens ou crianças, né, o cura daquela localidade, né, os mandou trazê-los à igreja, né, com pessoas fortes, né, homens fortes para segurar as crianças. Mas assim que ele começou a exorcizar, né, deu uma bagunça tal, né, que gritos, saltos, convulsões, né, até esses homens fortes tiveram dificuldades em segurar esses meninos, né, essas meninas que estavam sob influência dos espíritos, ou seja, uh, a, a obsessão, desculpem, o exorcismo não funcionou, né? Não funcionou. Até que tiveram que chamar a polícia, né, para colocar de novo as coisas em ordem, né? Isso me lembra, né, que o exorcismo, porque quando era jovem, inclusive bastante novo no espiritismo, eu tive a oportunidade eu já tinha lido essas passagens, né, e tive a oportunidade de conversar com um pastor exorcista, né, que morava na minha região e que exercia na Suíça. E ele conseguia algum sucesso, mas aí, né, a gente conversando assim, eu perguntava a ele, mas, bom,
no exorcismo você deve usar instrumentos, cruzes, água benta, né? Não sei se ele usava também alho, essas coisas que geralmente a gente vê, né? E eu perguntei a ele, mas na sua opinião, qual é o fator determinante que faz que o exorcismo funciona? E ele admitiu muito claramente, disse, ó, é mais a minha fé do que esses artifícios que eu trago, né? Ou seja, era um padre, um pastor exorcista, né, de uma igreja protestante, mas que tinha muito bem compreendido como funciona, né? E como Kardec nos explica aí mais embaixo, né? E esse correspondente de Kardec continua dizendo, né, que o diagnóstico era uma afecção nervosa epidêmica, né? Como se essas doenças nervosas fossem contagiosas, né, de uma certa maneira, né? Mas que escapa a toda espécie de tratamento e de exorcismo. Lembrando que a medicina naquela altura, né, 1850, 1860, ainda era bem precária, né? E descrevendo também, né, qual era o estado, né, dessas pessoas, desses obsidiados durante essas crises, né, pronunciando palavras obscenas, né, dão saltos prodigiosos por cima das mesas, né, quer dizer, realmente o que a gente vê, né, uma energia que passa a energia que a criança tem no estado normal, né? Ficam pulando em árvores, nos telhados e às vezes profetizam. Então, esse aqui é o lado interessante, que às vezes profetizam, né? Ou seja, profetizar dizem coisas do futuro, né? Que provavelmente puderam ser verificadas, né? Então, também tem aqui uma dimensão de precognição, né? Que os espíritos têm a um grau maior do que nós encarnados, né? E é um dos sinais que leva a pensar que o problema era mais espiritual do que orgânico, né? E então o correspondente de Kardec termina aqui, né, dizendo que há cerca de 5 anos que o primeiro caso foi observado, né? Então podem ver, 1862 menos 5 vai lá para 1857, né? O ano que foi publicado o livro dos Espíritos, né? Que a revista Espírita nem existia ainda, né? E então Kardec, como sempre, né, interrogava os espíritos lá nas sessões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E então ele perguntou, né, solicitou comunicações e transcreveu aqui duas das comunicações que receberam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sobre o caso, né? E na primeira comunicação, o espírito claramente diz: não são médicos, mas magnetizadores, espiritualistas ou espíritas que deveriam ser mandados para dissipar a legião de espíritos malvados extraviados no vosso planeta, né? Ou seja, eles confirmam que realmente o problema foi espiritual e não orgânico, né? Os médicos materialistas não podem fazer muita coisa, né? Agora, os magnetizadores, né, que com o fluido deles tem influência sobre os espíritos, né? E os espiritualistas e espíritas, né, que têm experiências no diálogo com espíritos, inclusive com espíritos obsessores, né? Eles sim que podem resolver o problema, né? E, inclusive, né, bom, essas coisas aconteceram, né, lá no Evangelho está cheio dessas coisas, né, desses relatos de pessoas obsidiadas, né, e até hoje ainda existe, né, quer dizer, é realmente um flagelo, né, que existe, né, desde que o ser humano existe, né, desde que há espíritos encarnados e desencarnados aqui na Terra, né. Mas quando pergunta por que, né, que isso acontece, ele diz que o remédio vai acabar surgindo desse mal, né, porque os homens, né, aterrorizados por essas manifestações, acolherão com êxtase o contato benéfico dos espíritos bons
que os sucederão, né? Ou seja, é uma fase necessária para chamar a atenção da humanidade sobre o Espírito, né? Ele diz também que a iniciação e os males provocados por essa turba impura, esses espíritos obsessores, abrem olhos fechados, né? Chamando atenção, né? Assim, esses próprios médicos, né, que disseram, bom, é uma doença nervosa, epidêmica, não? Com certeza refletiram. E será que foi espírito, uma doença espiritual, mesmo que não admitissem, né? Houve uma sementinha ali que foi semeada, né? E esse médico que era cético naquela altura, talvez hoje já está mais aberto para essa hipótese espiritualista, né? E então o espírito, né, que foi o Jorge, o guia da médium senhora Costel, né, que o verdadeiro nome, como mostrou Carlos Sete, em espírito sob investigação era Lescaut, né, as mesmas letras, mas numa ordem diferente, que era médium lá em Paris. Então esse espírito Jorge termina dizendo: tudo tem um fim e os sofrimentos devem fecundar, né, como as tempestades, né, para o avanço, o progresso da ciência e também dos humanos, né? Isso foi para a primeira comunicação. A segunda comunicação, então, que é assinada por Erasto, né? Pelo médium dele, que era o senhor Dumbel, né? A gente já falou desse médium Dumbel, né? Que recebia excelentes comunicações de Erasto, era um médium muito bom, mas que infelizmente, né, em 1864, 65, ou seja, 2 anos depois desse episódio, né? Ele também sofreu uma obsessão que puxou ele para fazer uma revista concorrente à de Kardec, publicando coisas que os próprios assinantes disseram, não, é demais, né? Deixaram de assinar, entrou em falência e acabou se suicidando, né? Por consequência também de uma obsessão. Obsessão que, inclusive, tem algumas análises, né, mostrando que o orgulho, né? Pegaram ele pelo orgulho, que é muitas vezes o que acontece, né? A porta mais sensível, né? Aquela que a gente deixa aberta por onde eles mais conseguem entrar, é essa porta do orgulho. E o Erasto, então, diz que esses fenômenos já ocorreram em muitos outros países e principalmente no Oriente. Aí que está interessante, né? Porque hoje em dia no Oriente, né, não tem muitos centros espíritas. Eu mesmo não conheço nenhum centro. Tem alguns centros espíritas no Japão, né? Mas são brasileiros que moram lá, são poucos japoneses, né? E na China, por exemplo, não conheço o grupo espírita. Mas aqui o Erasto diz que esses fenômenos acontecem muito no Oriente, né? Ou seja, mesmo que não haja espíritas lá, deve ter pessoas que também foram tocados, né? Que também foram levados a admitir essa hipótese da causa espiritual nesses casos de obsessão. Então, aqui a gente vê que tem um caminho, né, para sensibilizar, ou talvez para entrar em contato, para começar né, a ver se a gente consegue desenvolver o espiritismo também naquelas regiões, né, onde hoje, né, 150 anos depois desse episódio, ainda é pouco desenvolvido. Ele fala também do Cristo, né? Quando Cristo encarnou na Judeia, né? Ele encarnou em Jerusalém, né? Ou perto de Jerusalém, né? Na Judeia. E aquilo era o que a gente chama em francês um cesto de caranguejo, né? Uma mistura né? Porque aquela região realmente é um grande cruzamento, sempre foi, desde inclusive a pré-história, né? Entre os europeus indo para as Índias e entre os africanos indo para os países em direção da China, né? E Jesus, ele foi se reencarnar lá, né? Um lugar complicado, difícil, né? Onde tinha muitos casos de pessoas obsidiadas, né? Então, Jesus não escolheu aquele local por acaso, né? Porque onde tem doentes, né, que precisa do médico, né? Ele encarnou então na Judeia e aquela região também tinha sido invadida por espíritos malévolos, né? E que possuíram bastante
pessoas, né? E o Evangelho registra muitos casos, né, onde Jesus expulsou o demônio, né? E conseguiu desobsidiar algumas das pessoas, né? Sempre dizendo a elas: vá e não peque mais, para que não te aconteça alguma coisa pior, né? Ou seja, Jesus veio com essa força moral, essa autoridade, né, que ele tinha sobre os espíritos obsessores, mesmo quando ameaçavam ser legião, né? Bastava ele, com a vontade dele, né, a legião corria imediatamente, né? Agora, se a pessoa, uma vez desobsidiada, continua com um pensamento ruim, atraindo os espíritos, né? Assim que Jesus aliviou naquela hora, mas depois, né, quando Jesus não estava mais ali, ou depois da desencarnação dele, provavelmente várias delas caíram novamente em obsessões, né? Não seguiram o conselho que Jesus deu a eles. E então, realmente, quando a gente olha os evangelhos, como disse o Erasto, tem uma grande semelhança entre aquela época e hoje, né? Que são os fenômenos semelhantes ou até idênticos, né? E que Jesus os expulsou pela autoridade moral dele. Então, Jesus também nos indicou o meio, né, de acabar com as obsessões, né? Então, Erasto também lembra, né, que os médicos, né, que só querem tratar o corpo com remédios materiais, né, sem se preocupar justamente desse aspecto moral, não conseguem resultados, né, nesses casos de obsessão. Pronto, Erasto também explica, né, que logo, logo veremos o desenvolvimento completo dessa doutrina que tomou por divisa fora da caridade à salvação. É verdade que a doutrina foi desenvolvida, né? Kardec terminou o Pentateuco, né? Os 5 livros, né? Mas, bom, a doutrina está aí. Será que nós já compreendemos a doutrina? A humanidade já compreendeu a doutrina? Aí é que talvez, né, o logo pode demorar talvez mais um século ou dois, né? Mas temos paciência porque a gente vai chegar lá. E Kardec então conclui dessas duas comunicações, né, que não se trata de uma afeição orgânica, mas de uma influência oculta, espiritual, né? E são os meios ensinados pelo Espiritismo, né, que muitas vezes são suficientes para fazer cessar essa obsessão, né? Porque os espíritos mal intencionados, eles conseguem agir primeiro sobre um pensamento, né, quando é caso de obsessão simples, mas depois, né, quando se torna subjugação, agem também sobre o corpo, né, se incorporam de certa maneira, temporariamente, no obsidiado e conseguem dar aqueles pulos ou falar no lugar deles e tudo mais, né, que é o que foi descrito no fenômeno, né? E Kardec percebeu muito bem, então, essa causa, né? E, inclusive, ele já tinha escrito, naquela altura, né, o Livro dos Médiuns, né, que foi publicado em janeiro de 1861, ou seja, um pouco mais de um ano antes, e nesse Livro dos Médiuns tem um capítulo dedicado aos casos de obsessão, né? E todos esses fenômenos, então, de Morzine, que ele viu, né, vieram confirmar aquela teoria que ele já tinha indicado lá no Livro dos Médiuns, né? E ele levanta aqui uma questão, né, dizendo: faz-se necessário distinguir a loucura patológica da loucura obsessiva, né? Porque a primeira loucura patológica resulta de uma desordem dos órgãos da manifestação do pensamento, né? Um problema a nível do cérebro, a nível hormonal, a nível do funcionamento do sistema nervoso, né? E nesse caso, é o corpo que é deficiente, né? O espírito obsidiado não é louco, né? Porque quando a gente vê pessoas assim, que têm uma loucura patológica, né? O espírito deles não é o espírito que é louco, né? Isso é que é a prova muito grande, né, para esses espíritos estarem no corpo, né, físico deficiente que os torna loucos, enquanto que o espírito não é, né? E na loucura obsessiva,
no início, pelo menos, não há lesão orgânica, né? É o espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e o subjuga, né? Então, no primeiro caso, o tratamento é mais orgânico. No segundo caso, trata-se de livrar, né, o espírito doente do hóspede inoportuno, né, para restituir-lhe a liberdade, né? É. Agora, o problema é como fazer a diferença dos dois, né? Hoje tem meios de investigação, né? A gente pode ver, tirar imagens do cérebro, né? Para ver se há algum problema, né? Inclusive no desfuncionamento dos sinais elétricos que circulam nele, né? A ciência tem métodos, né? Para detectar esses problemas patológicos. Na época de Kardec não tinha, né? E, bom, em certos casos, né, há tratamentos, né, para amenizar ou talvez para curar, mas na maioria não tem, né? Mas nesse caso realmente tem que tratar o corpo. Agora, nem sempre tão fácil assim fazer a diferença entre os dois, né? Porque muitas vezes há uma combinação dos dois, né? Ou um espírito que aproveita uma predisposição orgânica para obsidiar, ou uma obsessão que acaba gerando problemas orgânicos, né? Aí é que está toda a dificuldade, né? E nós conseguimos várias conferências, né, dos médicos espíritas da AME Brasil Internacional sobre esse assunto, né? Mas até para eles é uma temática bastante complexa, né? Então é isso, né? O Espiritismo abre esses novos horizontes, né? E daí a AME, né? Que é a doutora Marlene Nobre, né? Que encoraja o paradigma espiritualista na medicina, né, para ver o ser humano como um ser integral, né, bio, socio, psico, espiritual, e não somente bio, né, como a medicina materialista. E nisso que se consegue mais sucesso, né, em tratamentos desse tipo de doença, né, como isso já foi demonstrado em alguns estudos feitos nos hospitais psiquiátricos espíritas aí no Brasil. Pois é, então é isso, né? Kardec ele termina ainda explicando como é que essa obsessão, porque geralmente é individual, como é que de repente ficou coletiva, né? Ele diz, pode-se compreender, né, que nem uma nuvem de gafanhotos, né? Tem um bando de espíritos malfazejos que se lançou sobre um certo número de indivíduos ao mesmo tempo, né, se apoderou deles e produzindo uma espécie como se fosse uma epidemia. Então foi essa a explicação que Kardec deu, né, sobre aquele fenômeno, né? Ele diz que também, né, esses espíritos podem atacar qualquer pessoa, não é somente as pessoas simples ou ingênuas que são atacadas, né? Eles podem também atacar pessoas mais instruídas, né? Ninguém escapa a essa a obsessão, porque é, antes de tudo, uma questão de pensamento e de sintonia, né? Se a gente tem maus pensamentos, a gente atrai esses espíritos e no lote desses espíritos tem um ou outro que terá essa facilidade para gerar um processo obsessivo. Ele explica também por que, né, o que eu falei no início do pastor exorcista, né, a palavra sacramental, aquelas coisas recitadas de cor, não serve, né? Tem que ser realmente com a força do pensamento, né? A força e a autoridade moral. E é isso que então o Espiritismo veio trazer, né? Para ajudar a resolver esse caso, que lembro, né? Kardec foi pessoalmente para lá, provavelmente já tinha diminuído, né? Mas ele encontrou ainda uns casos os outros, como ele diz na Revista Espírita, que saiu no mês de outubro e novembro. Então, isso foi o primeiro artigo. O segundo artigo, ele fala dos anjos decaídos. E aqui, mais uma vez, é interessante, né? Esses anjos decaídos é um segmento de artigos que ele escreveu na revista de janeiro, que vocês já estudaram há algum tempo atrás. E isso é tipicamente o que eu falei no início, né? Esses anjos decaídos, né? Que é um dogma da igreja, né? Que o diabo seria um anjo decaído, que Deus que teria criado anjos
perfeitos e que falharam, né? Porque perfeito normalmente não falha, né? Ou então Jesus queria criar anjos perfeitos, mas falhou. Então Deus falha, Deus não pode falhar, ele é perfeito, né? Então a gente vê que tem um problema, né? Então é isso que Kardec desenvolveu naquela altura. Interessante é que depois disso, né, ele perguntou, por favor, pergunta aos seus espíritos, nos seus grupos, os seus mentores, comentar sobre esse artigo que foi publicado em janeiro. E só aqui, só nesse trecho aqui, né, ele diz, recebemos de vários pontos, respostas a todas as questões apresentadas em janeiro, né? E ele não podia publicar tudo porque seria extenso demais. E só nesse número da revista ele publicou 6 respostas. Então, vamos ver rapidamente essas respostas. Lembrando que, uma vez a ideia bem firmada, né, ele a publicou em 2 livros, né? Primeiro no Céu e Inferno, né, parte primeira, capítulo 9, e publicou novamente, né, um parágrafo sobre isso no capítulo 11 da Gênese, né, que é o da Gênese espiritual. Ali é que então foi a versão definitiva, depois de ter passado, né, por esse teste, né, recebendo de 6 lugares diferentes as confirmações, né, do controle universal do ensino dos espíritos, né? Então, o primeiro veio de Bordeaux, da médium senhora Casmaju, né, que ele conheceu, porque foi lá pessoalmente em 1861. E ela recebeu uma mensagem dos guias espirituais de lá, dizendo que o artigo é excelente, né? É lógico, é racional, que a sã razão não pode admitir a criação de espíritos puros e perfeitos, revoltando-se contra Deus e buscando igualá-lo em poder, majestade e grandeza. E essa ideia não faz sentido, né? Filosoficamente falando, né? E falando, né, que não houve criações de anjos, né, que todos os espíritos tiveram o mesmo ponto de partida, né, como sabemos do livro dos Espíritos, né, e pelo seu livre-arbítrio, pelos seus esforços, então evoluem, né. E o que ele chama então de anjos decaídos são os espíritos ainda imperfeitos, né, que se perderam principalmente pelo orgulho, negando a Deus, né? Atribuindo a existência ao acaso, enfim, é o materialismo de hoje, né? É isso, né? E são esses, né, como diz esses guias, né, que são os anjos decaídos, né, que muitas vezes são exilados do próprio planeta em que habitam, a fim de expiar em mundos inferiores sua rebelião incessante contra Deus, né? Emmanuel conta isso muito bem, né, no livro A Caminho da Luz, né, com aqueles espíritos do planeta lá na constelação de Capela, né, que estava se transformando no mundo de regeneração, foram exilados na Terra, onde vieram morar conosco nas cavernas, né, e nos ajudaram então a sair das cavernas, né, construindo as pirâmides, as culturas e tudo mais, né. Então são esses os anjos decaídos, né, o paraíso perdido, né, estavam no mundo tão bom, né, mas rebeldes, então caíram, né, para aqui na Terra para nos ajudar. Bom, a maioria deles com certeza evoluiu e voltou para um planeta mais evoluído do que a Terra, né? E então é mais um ponto, né, que está melhor explicado na doutrina espírita. A segunda mensagem veio de Haia, na Holanda. Podem ver que já não está mais na França, né? E o médium era o Barão de Koch, né? O Barão, que é uma pessoa importante, né? Que era um correspondente, um assinante da Revista Espírita. E esse ele é mais incisivo, né? Porque ele diz: Kardec é o homem eleito por Deus para a instrução das criaturas do presente. São palavras inspiradas pelos espíritos do bem, espíritos muito superiores, né? Então ele, de uma certa maneira, confirma a missão que Kardec tinha naquele período, né? Que é a missão da codificação. A terceira mensagem veio da cidade de Sens, né? O médium é o senhor Pichon, e Sens é uma cidade que ele também visitou em setembro de 1850,
em setembro desse mesmo ano, né? Indo para Lyon, né? Ele passou em Sens, depois Genebra, Tonon, Morzine, e de Morzine ele voltou para Lyon, né? E esse médium recebeu também a resposta do guia dele, quer dizer, do guia dele, assinado Arago, né, o famoso astrônomo francês, que esse artigo é perfeitamente racional. O terceiro artigo veio de Paris, né? A médium era a senhorita Stéphanie, que em Paris tinha vários grupos, né? Que funcionavam de maneira independente. E ele também, né, ele abre uma parênteses, né, porque aquela menina, naquele grupo, eles misturaram um pouquinho com a Imaculada Concepção. E o espírito diz, mas que história de Imaculada Concepção é essa, né? Vocês receberam alguma revelação sobre a mãe de Jesus? Não? Então deixa essas discussões à Igreja Católica, né? Que a Imaculada Concepção a gente sabe que é um dogma da Igreja Católica, né? O mensagem seguinte, então, é de Lyon, né? Médium Senhora Bouillon, que ele conheceu em 1860, 61, e que ele ia tornar a visitar alguns meses depois, né? E ali é uma mensagem um pouco mais longa, né? Fala da fábula do paraíso perdido, né? Trazendo a mesma explicação, né? Dos espíritos que foram banidos do mundo que estavam, né? E que não tinha nada a ver com a queda original de Adão e Eva e que hoje a gente ainda sofre as consequências do pecado que eles cometeram, né? Diz que isso não faz o menor sentido, né? Mas agora sim que a gente compreende melhor, né? Pela transmigração dos espíritos de um planeta para outro, né? E que ele diz mais? Estamos em condição de vos dizer que são os anjos decaídos e o que deves crer do paraíso perdido, né? São esses espíritos rebeldes, né? Ele fala também de emigração e imigração dos espíritos recalcitrantes, né? Aqueles que ficam na retaguarda, né? E que se lembra, né, intuitivamente, né, desse planeta que eles perderam, né, e aí é que vem, né, essa imagem, essa fábula do paraíso perdido, e ele termina, né, dizendo que, bom, é agora, né, que a gente conhece o caminho, né, para não se tornar anjos decaídos, né, que a gente tem que fazer o necessário, né, para fazer o bem, para avançar, seguir esses conselhos dos espíritos e ir adiante, né? E a última mensagem, então, vem da Alemanha, de Frankfurt, médium era a senhora Delton. Interessante que aqui ele coloca os nomes dos médios em inteiro, né? Porque recebeu a informação completa, né? Isso é muito precioso, né? Porque facilita muito a procura depois das pesquisas, né? Para saber quem foi, né? E então ele também confirma, né? Que o artigo é muito certo, né? Os anjos rebeldes ainda estão na Terra, né? São os imperialistas, os ímpios, os que ousam negar o poder de Deus, né? O cúmulo do orgulho, né? Que nos faz decair, né? Nos chamando a sondar nossas consciências, né? Será que a gente pratica a humildade, né? Quando a gente pensa, né, na superioridade do nosso mérito, né? Quando a gente se superestima, né? A inveja, o ciúme, né? A posição dos vizinhos, os favores, etc., né? Será que a gente pratica a caridade, né? Quando a gente fala mal dos outros, dos irmãos, né? Quando a gente despeja maledicência e calúnia, né? Ele faz esses questionamentos para nos fazer entender os erros, né? Que a gente comete, né? E ele termina, né? Vós que credes em Deus, sobretudo vós espíritas que assim agis, em verdade vos digo, sois mais culpados do que o ateu e o materialista, porquanto tendes a luz e não a vedes, né? Aquele que não faz uma besteira sem saber é menos responsável do que aquele que sabe e assim mesmo continua fazendo a besteira, né? Chamando a nossa atenção. Cuidado, espírito, agora tem que arregaçar as mangas, né? E realmente cair em campo, né? Colocar essa caridade em prática, né?
porque Deus, no dia do juízo, né, do que vai chegar muito cedo, né, inclusive não é nem um juízo, é um autojuízo, nossa própria consciência que vai nos perguntar: que fizestes dos meus ensinamentos, né? E essa pergunta, mais cedo ou mais tarde, vai chegar, né, no dia que a gente se desencarnar. Então, esse é assinado por Paulo, Espírito Protetor. Então, podem ver, né, bastante interessante, né, aqui na prática, como é que Kardec aplicava, né, esse princípio da concordância universal do ensino dos Espíritos. Então, era isso. Agradeço infinitamente, pela presença, pela atenção e desejo muita paz a todos.